Oi, 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 oi. Meu filho fala assim: bom dia, gente. Tudo legal? Eu tenho que olhar pro lado para olhar o calendário, ver a data aqui, conferir dia 30 de abril. 30 de abril? Gente, que dia que é hoje? Quinta-feira. Meu Deus, como é difícil se localizar no tempo quando a gente perde os marcadores, né? Da nossa rotina, que são as atividades que a gente faz como compromisso, com horário marcado, né, incorporadas já nos nossos hábitos. É impressionante. Agora vocês imaginem o que significa perder esses marcadores para as pessoas, para os idosos que têm algum quadro de demência. Aí a coisa fica muito mais complicada. E é disso que eu vou falar hoje aqui para vocês. Vamos refletir um pouquinho sobre as questões ligadas à saúde cerebral, mais conhecida popularmente como memória, né? Como que a população em geral se refere às questões cognitivas, é usando a palavra memória, esquecimento, tagagá, não é assim? É isso aí, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom dia para quem está entrando, Edilene, Ana, Ruth, Jussara, bom dia a todo mundo. Bom rever vocês aqui, obrigada pela participação mais uma vez. Gente, as questões da memória, como as pessoas costumam dizer, são os problemas que mais levam as pessoas para os neurologistas, para os psiquiatras até às vezes também, para os médicos, para os geriatras. Isso quem me fala são eles, tá? Não sou eu que estou falando, não. Eles dizem que o número de pacientes que chegam para eles porque estão com esquecimento ou estão com muito medo de estarem perdendo a memória, com problema de memória, não está no gibi. Então esse é um tema que assusta muito, que mobiliza muito as pessoas, preocupa, e é um tema para o qual a terapia ocupacional se dedica muito. Eu, particularmente, numa fase da minha carreira, há alguns anos, eu me dediquei muito para esse tema, porque eu, inclusive, achei que fosse ser a minha área de foco, de dedicação maior. Então, eu até montei um curso para Mais 60 Saúde, que é uma clínica que atende pessoas acima de 60 anos aqui em Belo Horizonte. Eu trabalhei lá e quando a clínica estava abrindo, eu bati na porta do Estevão Vale, que é um dos geriatras, dos donos da clínica. Ele atendia no mesmo lugar que eu atendia, ali no Santa Efigênia, e um dia ele chegou, eu bati na sala dele para me apresentar, para a gente se conhecer, e ele estava montando a Mais 60. Aí ele falou: você não quer montar, me apresentar uma proposta de trabalho? Eu falei: claro que sim. Dentre as propostas que eu apresentei para o Estevão, estava o Mente Ativa, que foi um curso que eu elaborei com muita dedicação mesmo. Eu lembro que na época eu comprei um monte de livros e eu fiquei meses montando o curso. E ele nasceu com 11 aulas, tendo uma primeira parte voltada para a cognição, a outra parte voltada para o cotidiano e a terceira para o envelhecimento ativo, saudável. E eu rodei várias turmas inteiras desse curso na Mais 60. As pessoas realmente amavam o curso, aprendiam muito. Nesse mesmo formato que eu tenho feito atualmente com os meus outros temas, de fazer uma parte expositiva e sempre ter as práticas no segundo momento da aula e muitas reflexões compartilhadas, muitos textos, músicas, poesia, tratando das questões da forma mais delicada e assertiva possível. Então, esse curso rodou na Mais 60 até que eu entreguei para Adriana Hermon, que é uma terapeuta ocupacional em quem eu confio muito, e também é uma amiga muito competente, também fez psicologia depois, e a Adriana está lá até hoje rodando o Mente Ativa. E é um curso que teve uma aceitação tão legal que eu falava assim: gente, eu preciso gravar uma versão online desse curso, lá atrás, tá? Eu dei esse curso na Mais 60, para vocês terem ideia, em 2016, quando a clínica abriu, fevereiro de 2016, se não me engano, foi quando eu entrei lá, tem um tempinho. E fiquei 1 ano e meio, rodei várias turmas, e hoje a Adriana tá lá rodando turma após turma até hoje. E aí,
Eu engravidei, né? Tive o Eric, logo em seguida, depois da Mais 60. Mas essa ideia de gravar o Mente Ativa online não me saía da cabeça. E aí, depois que o Eric nasceu, eu tava ali num período de licença, maternidade, aquele período caótico. Eu não sei como, mas eu consegui gravar o Mente Ativa online. Eu fiz uma versão enxuta dele, eu peguei os principais temas do curso e gravei 7, 8 vídeos das aulas presenciais do Mente Ativa. E isso virou um dos bônus do curso que está aberto, que a gente começa semana que vem, que é o Revolução da Aposentadoria para Mulheres. Virou o bônus 2 do curso. Esses vídeos estão lá. Eu estava de cabelo grande, eu era uma outra pessoa, mas os conteúdos continuam sendo científicos, atuais e relevantes. Pra vocês terem ideia, o que tem lá? Um dos vídeos é quando os esquecimentos são por envelhecimento ou patologia, o que fazer para melhorar a sua memória, estratégias para se recordar melhor, tipos de memória, teste de memória e por aí vai. Olha só, para vocês terem ideia, eu vou mostrar alguns livros que eu comprei na época. Esse eu comprei até depois, ó. Neuropsicologia, do Malloy, Paulo Matos, Neander Abreu e Daniel Fuentes. Esse é um dos livros. Aqui. É um trem de doido, né? Eu achava que eu ia trabalhar só com isso. Esse é clássico, Reabilitação da Memória, da Barbara Wilson, que a Marcela Assis me indicou, foi minha orientadora de mestrado. Clássico, só sobre memória. E esse aqui é tratado, viu, gente? Reabilitação cognitiva. Mas vocês não querem saber disso, vocês querem saber de uma coisa que vocês possam ler. Então, eu tenho aqui também 3. Ó, esse é legal. Esse é mais light. A Arte de Esquecer. Se você acha que o esquecimento é só um problema e fica correndo dele, pode parar. O esquecimento é fundamental. A gente sobrevive porque a gente esquece. A gente mantém os nossos relacionamentos porque a gente esquece. Senão não tinha condição. Se a gente se lembrasse de tudo, a gente não teria como sobreviver, como renovar, como, né, limpar o coração para continuar investindo em determinados projetos, em determinadas pessoas. Esse é do Ivan Esquerda, dos maiores pesquisadores sobre memória, dos maiores cientistas em memória. É um livro mais fino, com uma linguagem mais fácil, tá bom? A Arte de Esquecer. Ivan Esquerdo, Cérebro, Memória e Esquecimento. Aí vem, esse é muito bacana, eu usei muito no Mente Ativa. Deu Branco, da Ana Alvarez, 2012. Livro fino, também, fácil de ler. Tem um teste de memória aqui que eu dou ele no curso. Para quem gosta de teste, é um teste simples, superficial, não tem nada a ver com aquelas avaliações neuropsicológicas completas que existem, para quem não sabe. A psicologia faz isso. A psicologia tem uma área que é específica para avaliar, fazer um mapeamento cerebral das pessoas, né? É claro que os médicos encaminham para avaliação neuropsicológica quando já existe uma queixa importante ou um quadro ali que justifica isso, porque é uma batelada de perguntas de exames. As pessoas, em geral, têm que ir mais de uma vez, 2, 3, 5 vezes ao consultório do psicólogo para poder fazer esse mapeamento completo. Então, tem que justificar. Mas, às vezes, responder algumas perguntas de um teste mais simples te dá uma noção interessante sobre você naquele momento, para que você saiba se realmente precisa procurar uma ajuda especializada ou não, né? Bom dia para quem está chegando. Estamos falando hoje um pouquinho sobre cognição. Cognição são todas as nossas funções, nossas capacidades mentais que permitem com que a gente faça o que a gente faça e tenha a nossa capacidade de ação, de raciocínio, de tudo. É o nosso cérebro por completo. Mas ele não se constitui apenas de memória, né? Ele tem a função executiva, tem a praxia, tem a gnosia e por aí vai. E o terceiro livro que eu queria mostrar para vocês, dos mais simples, né? Sem considerar aqueles acadêmicos pesados, é esse aqui, ó. Ensinar a Lembrar. Foi até o Estevão que me apresentou esse livro. Ele foi num congresso em São Paulo uma vez e trouxe para mim. Obrigada, Estevão. É um parceiro de trabalho, um geriatra aqui de BH. Ensinar a Lembrar. Gislaine Gil e Alexandre Bussi.
Esse é bacana, bem simples. Olha como é que ele é simpático por dentro. Tá vendo? Olha. Tchurururu, tchurururu, tchurururu. Então é o seguinte, quem se interessar por esse tema tem essas sugestões de livro aí para vocês. A saúde cerebral já é uma questão de saúde pública, vocês sabiam disso? Porque como o tempo de vida só aumenta, né, nessa questão da revolução da longevidade que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, as pessoas vivendo tão mais, o número de demências tem aumentado assustadoramente. A demência tem cura hoje? Não, não tem cura. Mas tem tratamento? Tem tratamento. E tem como prevenir isso? Temos como interferir nisso sim, bastante. Vocês já ouviram falar nos super agers? Super agers são aqueles idosos que têm desempenho, de jovens de 25 anos, tá? E como é que eles fazem isso? Eles dão uma carga de estímulo bem grande para o cérebro deles e eles começam a funcionar como se eles fossem jovens. Então, na verdade, ficar gaga não é uma coisa da idade, não é natural. Se alguém que você conhece está com esquecimento fora do normal, é preciso dar uma olhada, porque tem muito que a gente possa fazer e ir puxando a sardinha para terapia ocupacional mesmo. É uma profissão que ajuda enormemente nesses casos. Não deixe que os esquecimentos se agravem. Não achem que isso é natural. Não é natural. E vamos diferenciar uma coisa. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um nível de esquecimento grande no dia a dia, mas por quê? Porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, pelo meu perfil, porque eu sou mais agitada mesmo. Então, para vocês terem ideia, eu já fui trabalhar de carro e voltei para casa de ônibus, gente. Isso é surreal. Podem rir, riam, é verdade. Mas eu gosto de contar esse caso para que as pessoas mais velhas entendam que esquecimento não é coisa só de gente acima de 60 anos. Não é verdade. Tem cada esquecimento mais surreal, assim, que vocês não imaginam, não. Agora, esse sempre foi o meu padrão. Essa é que é a diferença. Esse é o meu padrão, isso não é novidade. Agora, se a sua mãe, de repente, ela sempre cozinhou, ela nunca queimou uma panela, e de repente ela começa a queimar o arroz, queimar o feijão, toda hora é mudança de padrão de funcionamento, mudança de padrão de comportamento. Então, a gente vai manter uma atenção especial nisso. Se a pessoa começa, quer ver uma coisa muito comum quando a pessoa está entrando num quadro de declínio cognitivo mesmo? As pessoas começam a fazer perguntas repetitivas, mas perguntas repetitivas assim, muito simples, sabe? Por exemplo, aonde que a gente está indo? Aí você fala, mamãe, a gente está indo no Doutor Francisco. Ah, tá bom. Passa 1 minuto, ela vira pra você e fala, mamãe, ou minha filha, aonde que a gente tá indo mesmo? Aonde que a gente tá indo? Ela nem fala mesmo, porque ela não lembra que ela fez a pergunta. Aonde que a gente tá indo? Aí você fala, no Doutor Francisco, mamãe. Passa mais 2 minutos. Onde que a gente tá indo? Entendeu? É diferente da pessoa contar casos repetidos, porque acontece das pessoas mais maduras gostarem de contar as histórias da vida delas, claro, e às vezes, como elas têm uma restrição de atividades e de conexões com pessoas, elas vivem, né, um quadro, às vezes, um pouco de solidão, então elas ficam buscando vida nas histórias de vida delas. E elas contam de novo, não é porque elas estão esquecendo o que elas falaram, é porque elas estão buscando vitalidade naquelas histórias e na conexão com você. É diferente. É outro tipo de pergunta que eu tô falando, que pode estar caracterizando, que pode dar uma pista de que tem um quadro ali aparecendo, um quadro de declínio cognitivo mesmo, que com o tempo a gente vai poder falar se é um quadro de demência ou não, ok? Deixa eu ver quem tá falando aqui. Esse lance do carro já aconteceu comigo, o Eduardo tá falando, o de ir trabalhar de carro e voltar de ônibus? Não, é um negócio de doido, Mas eu levei, assim, numa boa, não fiquei nem um pouco preocupada. Sabe o que mais que interfere muito no seu desempenho cognitivo? No desempenho do seu cérebro? Falta de sono é fatal, assim, tá? E falta de sono é tão sério que se você tiver um padrão por muitos anos de um sono ruim, que não é restaurador, isso tende
a favorecer o aparecimento de um quadro de demência no futuro. Então, assim, não brinca de não dormir. Se você não consegue dormir sozinho ou sozinha, quebra esse preconceito com remédio e vai tomar um remedinho para dormir. Eu defendo isso, porque não dormir traz um prejuízo muito maior do que o efeito colateral do remédio que você vai tomar. Então pode tentar de tudo primeiro, tenta de tudo, meditação, higiene do sono, sim, ajuda muito, sim, chá, homeopatia, acupuntura, tenta tudo, escurece quarto, desliga a tela 2 horas antes, beleza, atividade física, alimentação, tudo. Não tá dormindo ainda bem? Vai pro remedinho. Porque sem dormir, eu acho que é a última opção, tá bom? Tem tudo a ver com o seu desempenho cerebral, com a sua disposição pro dia e com a sua saúde cerebral, sim. O que mais que interfere no seu desempenho cerebral? O seu humor. Depressão gera queda, gera esquecimento, piora a memória. Sim, 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 sim. Então, e depressão também muitas vezes é um quadro que está despistado, que está silencioso, que está imperceptível. A depressão não é só aquele quadro que te deixa parado numa cama. A depressão pode vir em formato de agitação e em formato de irritabilidade também. E depressão é muito sério, depressão é grave, depressão mata. Não pode brincar de não tratar depressão. Entendeu? Então a gente tem que ter aquela velha humildade que eu tenho falado muito para vocês aqui, para aceitar ajuda, para buscar ajuda profissional, para tomar o remédio que for preciso. Gente, a humanidade avança para que a gente viva melhor. Os profissionais estão aí para ajudarem a gente, né? E se existe remédio, que bom. Imagina se não existisse o remédio. O remédio pode ser uma muleta para você, só por um período, para te dar uma ajuda. Depois você larga a muleta. Depois você solta isso e vai sozinha de novo. Mas por que não? Muitas pessoas têm acesso a né? Tem acesso a bons profissionais, ao que for, mas não busca. E aí a conta chega muito mais cara. Não vale a pena isso. Isso é preconceito, quebra o preconceito, né? Então, deixa eu ver aqui o que as pessoas estão comentando. Bom dia, José Roberto. Bom dia, Ana. Bom dia, Cleide. Fator nutricional, Eduardo, ruim, interfere no sono? Mas com certeza, né? Tá tudo interligado. Alimentação é uma coisa seríssima, seríssima. Imagina você colocando o seu corpo para funcionar, para digerir um sanduíche com hambúrguer frito, queijo, bacon, desse tamanho, um venenoso, que a gente chamava na minha faculdade, a gente falava que o sanduíche lá da cantina chamava venenoso, tá? É um venenoso. Imagina você colocando o seu corpo para trabalhar em alta rotação antes de dormir. Você acha que não vai interferir? Não tem como não interferir. Não tem como não interferir. Sem falar a questão mesmo de intoxicação por excesso de carboidrato, por excesso de glúten, por excesso de açúcar, por excesso de sal. Eu tô numa vibe assim de ortomolecular, pra vocês terem ideia. Então eu sou uma pessoa que eu acredito muito, pra mim nem é crença, é informação, entendeu? Eu tenho a informação de que a alimentação é seríssimo pra tudo. A gente evita doenças graves pelo que a gente come simplesmente. Não sou radical, mas eu tento incorporar bons hábitos, sim. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Arte acessível, bom dia. Tatai, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver então o que mais. Então, alimentação interfere na memória, no cérebro interfere. Atividade física pra caramba. Gente, são os pilares que a gente tá cansado de saber que a gente precisa cuidar deles, mas a gente não cuida. Eu tô tentando, eu cuido bem, assim, mas eu sempre tô tentando melhorar, fazer mais por mim, porque não é fácil cuidar da gente nesse turbilhão que é a nossa vida. Mas pior do que isso é depois fazer tratamento. O brasileiro precisa entender que vale mais a pena prevenir. Tem hora que é um saco, é muito chato, né? Dá preguiça.
Mas isso é investimento, isso é economia de dinheiro, inclusive. Às vezes você não quer matricular numa academia ou fazer uma atividade física, não quero gastar dinheiro. Beleza, daqui a pouco você vai pagar para fazer a cirurgia no joelho, sabe essas coisas? Ou você vai pagar um monte de remédio porque a coluna inflamou. Já viram isso? Aí o que você vai gastar de remédio e de tratamento com a coluna que inflamou vai dar 5 anos de atividade física se você tivesse feito. Então, a gente tem que ser mais inteligente com relação à alocação dos nossos recursos de tempo e financeiros. Eu não tenho tempo, Aí a pessoa tem um infarto, no dia seguinte ela arruma o tempo para fazer a caminhada. É impressionante. Então, é assim, a gente tem que aprender a rasgar o tempo. Rasgar, porque tem que ter um certo nível de agressividade, sim. E depois que eu cumprir aquilo, vem as outras coisas. As outras coisas que se virem. Primeiro eu cumpro o obrigatório, depois eu encaixo o resto. É um raciocínio que eu acho que ajuda. Então, a gente tem os super agers, que eu falei no início, né? E a gente tem um comentário que eu anotei para falar com vocês. Quando a pessoa se aposenta e ela para de trabalhar completamente, ou ela tem uma redução da carga horária de trabalho muito grande, de repente, raciocina aí comigo em termos cerebrais o que acontece com ela. O cérebro dela trabalhava, né, espontaneamente, porque ela tinha as demandas de trabalho todos os dias, 8 horas por dia, 10, 12 horas por dia. De repente, é igual cortar a luz. Acabou a luz do cérebro dela. O cérebro dela funciona em modo avião. Pouquinha coisa. E aí, muito comum, a gente começa a ver declínio cognitivo, tá? Já atendi muita gente assim. Porque aquilo nutria o cérebro da pessoa. É claro que já tinha um terreno fértil ali no caso dela para que o declínio aparecesse, mas se ela tivesse mantido uma estimulação boa, aquele quadro ia arrastar mais para frente. Às vezes ele poderia se postergar por anos e anos e anos, mas na hora que ela para de nutrir o cérebro, começa a aparecer o furo. Então, quando você for decidir sobre essa questão da aposentadoria, considera isso também, sabe? O trabalho traz muitos benefícios para além do dinheiro, muitos. Talvez ele esteja te adoecendo também, não estou falando que todo o trabalho é bem-vindo. Qualquer atividade pode adoecer ou pode gerar saúde, mas a queda na estimulação cerebral que a ruptura com o trabalho traz é muito grande. E as pessoas não se planejam para aposentar. Então, não entra estímulo substitutivo ali para substituir aquilo. Não entra. A queda chega e ela permanece. Porque não tem projeto de vida, porque não tem planejamento. Então, ela troca... vou falar 8 horas puxando para baixo, tá? Ela troca 8 horas de trabalho cerebral intenso por 2 horinhas de uma leitura, de às vezes um bordado, ou de até as redes sociais, cuidado de pessoas, de netos, de pais, mas aquilo não se compara com o desafio que o trabalho gerava para ela. E o raciocínio para estimulação cerebral se liga ao nível de esforço que eu faço para raciocinar. Então, se você fala comigo que você... Não, mas eu costuro o dia inteiro. Tá, mas você costura até de olho fechado. Aquilo ali tá dominado para você. Não tá contando muito. Tá contando um pouco, mas muito não. Eu quero uma atividade que gere desafio para você, que faça o seu cérebro suar. Tem que suar a camisa do cérebro. Igual a gente escuta que tem que suar a camisa na ginástica, na atividade física, mas a gente não escuta na mesma proporção a importância de cuidar do cérebro, né? Então, presta atenção nisso. Por isso que eu defendo também a tecnologia, porque a tecnologia é como se fosse um novo idioma. E isso é desafiador pra caramba. A gente rala, não é? Quando a gente vai aprender uma língua nova, inglês, francês, alemão, o que seja, é uma atividade bem desafiadora. Então, essa estimula bem o cérebro. O instrumento musical também é difícil pra caramba. E a tecnologia vai se aventurar. Então, eu defendo isso, porque além da tecnologia estimular seu cérebro, ela vai te alfabetizar nesse novo mundo, nesse nosso mundo, e ela vai te dar independência e autonomia. Então, para de fugir da tecnologia. Ela te agrega em todos os sentidos. Correto? Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa. É isso.
A leitura é a atividade que mais estimula o cérebro de todas, pelo tipo de escaneamento que o cérebro tem que fazer, palavra por palavra, frase a frase, trecho a trecho, para que você entenda o que está sendo dito ali. Então, leia mais, que é uma das formas, mas cuidado, porque às vezes a pessoa está começando a ter o declínio, ela fica lendo, lendo, lendo. Já ouvi muitas famílias me falarem, não, papai fica lendo, ele leu todo dia. Aí você para avaliar. Ok, seu João, nome fictício. Lê para mim esse parágrafo dessa reportagem. Aí ele lê. Aí você fala assim, o que que você entendeu desse parágrafo? Um parágrafo, às vezes. O que mais te chamou atenção, né? Para ficar mais delicado. O que mais te chamou atenção dessa reportagem? Não sai nada. Não sai nada. Então, se vocês estão com um caso desse em casa, na família, faz esse teste. Com televisão, mesma coisa. Às vezes a pessoa tá vendo televisão, você acha que ela tá acompanhando. Desliga a televisão e faz uma pergunta para sua avó, para seu avô, para seus pais. E aí? O que você acha dessa reportagem, mamãe? Se tiver alguma coisinha ali, não vai sair nada. Ou você vai, no mínimo, constatar que não tem trabalho cerebral nenhum ali naquela atividade. A pessoa está voando, ela está em outro lugar. E isso é comum. Pessoas que estão lendo porque sempre leram. Mas na hora que você vai avaliar, não está acontecendo absorção de informação, nem registro. Muito menos registro de informação. Tá bom? Então, já começando a fechar, esse tema tá no meu curso, que tá com as inscrições abertas. A nossa primeira aula é semana que vem, já na quarta-feira. Então, até lá, as inscrições estão abertas. É o curso Revolução da Aposentadoria para Mulheres, mas que vai muito além da aposentadoria. É uma preparação para a aposentadoria? Mas é também uma preparação para o futuro? Com certeza. Ele é uma adaptação também a quem já se aposentou e para quem já passou dos 60 e está precisando iniciar um novo ciclo de vida, parar para pensar um pouco em si, com certeza também, certeza absoluta que também é para você. Então, esse tema da cognição tá no bônus 2 que eu estou oferecendo nesse curso. Um mini mente ativa online com 8 vídeos gravados. E eu vou dar uma aula, para quem acompanhou minha aula de terça, a Roda da Vida, que foi aquela ferramenta que eu estou disponibilizando para as pessoas que se interessaram, para todo mundo que se inscreveu na aula, eu vou dar uma aula gratuita da Roda da Vida, que é essa ferramenta muito legal para você ver como você está em todos os aspectos da sua vida, ou em todos não, em 8 aspectos da sua vida, sendo mais específica. E quem não tiver recebido ainda, me manda uma palavrinha de gratidão no direct, que eu te envio todos os materiais que eu falei na aula, inclusive o PowerPoint, a Roda da Vida, que são 80 perguntas para você responder, pontuar. Depois tem a imagem para você colorir, imprimir e colorir. Se não tiver impressora, faz à mão a bolota lá e colore as fatias. E também o quadro da rotina atual. Tudo isso está interligado com o que eu estou falando aqui hoje. E aprendizados novos sempre geram estímulo cerebral, saúde cerebral e tecnologia nem se fala, né? Muita gente não conseguiu assistir a aula porque não conseguiu clicar nos botões, não conseguiu entender onde que eu estava transmitindo. O Brasil tem que se alfabetizar tecnologicamente. E quem domina mais isso tem que ajudar a educar as pessoas mais velhas, para que elas não fiquem de fora do mundo, de fora das informações de qualidade, porque simplesmente ninguém teve a paciência de ensinar para elas como é que faz. Então, por favor, quem sabe um pouquinho mais de tecnologia, eu acho que tem essa responsabilidade de passar para as pessoas que estão próximas com paciência, Não é fazer para elas, é fazer com elas, deixar acompanhar a execução delas. Deixa elas fazerem. Agarrou, você vai lá e dá o próximo passo. Aí sim você vai estar fazendo um bem para essa pessoa enorme. E quando que foi a última vez que você comprou um curso para você? Gente, pergunta isso para as pessoas acima de 60 anos. É impressionante. Eu tive esse insight ontem, para falar a verdade para vocês. Eu nunca tinha pensado nisso. Cara, para a maioria das pessoas acima de 60 anos, o último curso comprado tá lá atrás, há anos. Aí como é que o mercado de trabalho vai absorver essas pessoas? Vai continuar mantendo essas pessoas para dentro?
Como é que essas pessoas vão estar atualizadas? É claro que elas vão ficar na margem mesmo, não tem como. Para as pessoas mais novas, essa resposta é rápida. Eu tô sempre comprando curso, meu pai fala que eu sou viciada em curso, então... Agora, para as pessoas mais velhas é impressionante, então tô aqui defendendo mesmo esse curso que eu abri. É a melhor proposta que eu podia oferecer, de verdade, não tem jeito, assim, por tudo que eu já investi e blá, 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 não vou aqui ficar falando mais. O link tá no meu Instagram. O único link disponível é o link do curso, mas quem quiser receber PowerPoint da aula, independente de qualquer coisa, para fazer a Roda da Vida, para participar da próxima aula gratuita de Roda da Vida, é só me mandar um direct aqui no Instagram, e-mail, o que quer que seja, WhatsApp, quem tiver, que eu envio sim os materiais para você, independente de qualquer coisa. Ok, meu povo brasileiro? Obrigada, Ana Luísa, obrigada, Ana Ferreira, Canto Conviver, Barros Vieira, Fátima Barros Vieira, Ruth, todo mundo. Adorei estar com vocês mais uma vez. Tô fazendo de tudo para que durante a quarentena eu esteja aqui todos os dias às 10 horas. Depois da quarentena eu não sei como é que vai ser, porque acho que as coisas vão voltar igual uma onda gigante para cima da gente, né? É um momento em que eu consigo sim estar mais próxima de vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu amo o que eu faço mesmo, Fernanda. Oi, Cleide. Um ótimo dia para vocês, tá bom? Amanhã eu volto. E não percam a aula da Roda da Vida. É muito bacana a roda. E aí a gente vai refazendo de tempos em tempos. É fantástico, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Até amanhã. Obrigada a todo mundo.